Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos de indução magnética, é um assunto que vai rolar 2 ou 3 aulas, mais ou menos. Como vai ser dividido em partes, como esquartejador, vamos da parte 1, que é basicamente o seguinte. Aqui eu tenho um campo magnético, estou me acostumando a botar ele sempre em azul aí, para vocês se acostumarem com alguma coisa. Se você está vendo aqui penacho, ele está entrando no papel, né? Obviamente, pessoal, a gente falava no papel, está entrando aí na tela do teu tablet, do seu celular, ou da sua TV, enfim. A velocidade está voltada para a direita. Então vamos lá, regra na mão direita na criança. O teu polegar pegando carona na velocidade e o indicador ou médio, que você preferir, entrando no papel. Sua palma da mão vai estar voltada para cima. Só que como é elétron que está andando, a força magnética vai estar voltada para baixo. Tranquilaço, pessoal? É o que acontece quando você coloca uma carga em um campo magnético e aí você vai ter a força magnética aí. E isso vai acontecer, então os elétrons vão começar a descer. Quando os elétrons começam a descer, você vai passar a ter acúmulos de elétrons aqui embaixo e acúmulos de carga positiva em cima, porque conservação de carga. Se o seu fio estava neutro e algum lado dele ficar negativo, o outro lado vai ficar positivo, um esquema de polarização. Então isso vai gerar uma força elétrica voltada para cima, porque o elétron, por questão de atração elétron barra próton, né, vai querer ir para cima por uma força elétrica. Só que a força magnética continua atuando. Vai chegar um determinado momento de equilíbrio no qual a força elétrica vai empatar com a magnética, que é esse instante que eu deixei marcado aqui. Bem, o que nós temos? O fio tem um comprimento L, está se deslocando aqui para a direita, num campo magnético com intensidade B. Ele está sob a influência de uma força elétrica e de uma força magnética. Bem, pessoal, o que a gente vai ter aqui? Quando chegar um momento de equilíbrio, a força elétrica vai empatar com a força magnética. Então, em módulo, o que você vai ter? Força magnética vai ser igual a, lembra, Quinta da Boa Vista, do Bill que vai para a Quinta da Boa Vista, Q, B, V. E a força elétrica, você pode botar diversas possibilidades aí, e é o que a gente vai trabalhar, é o campo elétrico multiplicado pela carga. Porque aqui, como a gente está falando em módulo, as cargas dão-se as mãos e vão embora. Agora, olha só. Uma vez que você estabeleceu isso, você vai ter uma diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B aqui. Essa diferença de potencial, você tem que, você pode pensar em termos de, opa, você gerou uma força eletromotriz aí. Gente, aqui eu quero abrir parênteses que força eletromotriz é a pior escolha da história da física em matéria de nome para uma grandeza. Já falei sobre isso na aula de eletricidade, mas deixa eu repetir aqui. Não é uma força, é uma diferença de potencial e nem sempre vai gerar movimento. Você pode, com eletricidade, você pode gerar outras coisas. Então, a escolha do nome aí foi horrorosa, tá? Mas fica, no final das contas, igualzinho a uma pilha. A diferença é que uma pilha você faz isso de uma forma química, aqui você vai ter feito a partir de uma interação eletromagnética, beleza? E a distância entre o ponto A e B é o próprio comprimento do fio. Agora, o que eu posso dizer? Que a DDP é igual ao campo multiplicado pela distância, então o campo elétrico vai ser a DDP dividido pela distância. Então vou substituir aqui, ó. BV é igual a E. Agora, quem é U? Quem é a DDP? É a tal da força eletromotriz.
E quem é D é o próprio L. Então, a força eletromotriz gerada pelo que você fez aí, ficou, deixa eu só mudar a ordem, para ficar com o mnemônico que eu gosto, BLV, que lembra muito acreditar em inglês, que é believe. Então, você pode acreditar que isso aqui é believe, BLV. Campo multiplicado pelo comprimento de fio, multiplicado pela velocidade. Lógico que, se você quiser os rigores que tem, o fio tem que estar perpendicular ao campo, a velocidade tem que estar perpendicular ao fio, todas essas coisas que, no final das contas, as questões vão se resumir a isso para o nível de vestibular. Tranquilaço? Bem, isso te dá a possibilidade de você colocar um fio aqui em forma de ferradura e um fio aqui em forma de barra, você fazer uma força externa e essa força gerar todo esse esquema aí a partir do fato de que você está imerso num campo, no caso aqui um campo magnético voltado para baixo. Aí você aplica a regra da mão direita, campo voltado para baixo. Aqui você vai ter, por exemplo, nesse fio a velocidade vai estar para cá, então tira a carona na velocidade, então a intensidade de corrente vai ser para cá, lógico que, opa, a gente está falando de corrente como se fosse positivo, então é a corrente convencional que eu tenho. Agora, se você fizer o movimento para o sentido oposto, a corrente vai mudar de sentido também. E como é que você tem energia elétrica aí? A energia elétrica ela vai ser gerada a partir do trabalho externo, ou seja, essa força externa vai fazer com que você tenha uma energia elétrica gerada aí. No caso, a força magnética vai estar oposta à sua força externa. Ao atingir velocidade constante, elas vão se igualar. Agora, já foi dito, né? Mas deixa eu repetir aqui. Se o sentido da sua força externa for invertido, a força magnética vai ser invertida também. Beleza, pessoal? Esse quadro eu coloquei mais por desencargo de consciência. Eu não imagino que caia uma questão teórica desse peso no Enem, não. Tá? A outra coisa que eu quero marcar aqui para vocês é o seguinte. Ele está falando do fio em movimento, mas nada impede de que seu ímã esteja em movimento, porque quando você fala o que se algo está em movimento, está em relação ao quê? Então você tem que pensar sempre em termos de velocidade relativa. Você já deve ter visto isso nas aulas de cinemática, que você dizer que algo está parado ou em movimento depende sempre do referencial. Então, não importa muito se é o fio que está se mexendo ou o teu ímã em relação a um referencial, um sistema referencial fixo aqui. Tranquilaço, pessoal? Vida que segue. Exercíciozinho, conta tranquilaça que se cair conta, vai cair com essa carinha aqui. Você tem um fio que tem 10 centímetros se deslocando a 1 metro por segundo em um campo de 0,5 Tesla. Então, quanto é que vai ser a força eletromotriz gerada? Você acredita? Believe. Então, o que vai ser? 0,5 Tesla vezes o comprimento 10 centímetros, ou seja, 0,1 metros, vezes a velocidade de 1 metro. Então, você vai ter 5 vezes 10 elevado a 2 a menos 2 volts. Tranquilaço, pessoal? Bem, algo que acontece no mundo real. Você tem o seu trenzinho aí. Bem, se ele for uma Maria Fumaça, tranquilaço, ele está no campo magnético da Terra a uma velocidade de 72 km por hora. Como a roda do trem, né, vista de cima, né, uma roda está aqui, você tem um eixo metálico, a outra roda está aqui, ela tem uma determinada distância, que no caso daqui a gente decidiu que é 1 metro, é o que a gente chama de bitola, né? Qual vai ser
a força eletromotriz gerada aí entre esses dois pontos? Bem, força eletromotriz, você acredita nela, você believe, vai ser o campo 15, que multiplica 10 elevado a menos 6 Tesla, o comprimento do fio, por acaso a gente escolheu 1 metro, e a velocidade 72, você coloca aqui e se ferra, né? Porque sistema internacional. Se você dividir por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então o teu campo vai ser 30, com zero aqui do 300 vezes 10 elevado a menos 6 volts. Ou você pode botar 3 vezes 10 a menos 4 volts, ou eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou botar 300 microvolts, o que necessariamente dá no mesmo. Bem, pessoal, isso tudo dito, fica como sempre aquele abraço.